Olá, sou Fernando Leonid e nesse vídeo vamos falar sobre endereçamento de IP utilizando a estratégia Classful. É importante lembrar que existe dois tipos de estratégia, a Classful e a Classless. Ou seja, com classe e sem classe. A gente vai falar especificamente nesse vídeo da Classful, ou seja, com classe. Mas antes de começar a falar sobre as classes em si, vamos entender que a gente tem três métodos de transmissão de dados. Uma a gente chama de unicast, que como o nome está falando, uma transmissão de um para um. Temos o broadcast, que seria uma transmissão de um para todos. E a última estratégia, aliás, o último método de transmissão é o multicast. Ou seja, é uma transmissão de um para um grupo selecionado, para um grupo determinado, não para todos da rede como broadcast. Então, só para entender melhor, a gente pode dar um exemplo de unicast, uma ligação telefônica, ou seja, de um para um. Broadcast a gente pode dar como exemplo ou pensar um pouquinho numa transmissão de televisão aberta, e o multicast como se fosse aquela transmissão direcionada, ou seja, por exemplo, uma transmissão de TV a cabo, de TV por assinatura, só para algum grupo, só para o pessoal que tem um pacote, né, que tem assinatura. Então, beleza. Por que isso é importante de saber? Porque a gente vai falar desses nomes agora, né? Então, o endereçamento de IP, quando usado a estratégia Classful, ela determinou que está dividida em 5 classes os IPs. Então, a gente tem aqui a classe A, B e C, a classe D e a classe E. A classe B e E, elas utilizam o método de transmissão ou elas são endereços unicast, ou seja, endereços únicos. Já o classe D, ela foi definida ou ela foi é, determinada para sinais do tipo multicast. E a classe D, ela é uma classe que está reservada, segundo a documentação, para uso futuro. Para uso futuro. Então, vamos trabalhar somente com a classe A, B e C, que são classes do tipo unicast, ou seja, classe não, IPs ou endereços de IPs do tipo unicast. Beleza. Então, sabemos que temos então três classes para a gente estudar. Temos a classe a classe B e a classe C. Como que eu vou determinar ou como que eu sei qual IP pertence à classe A, qual IP que pertence à classe C e qual IP que pertence à classe B, né? A, B e C. Pelo primeiro octeto. Então, o primeiro octeto da classe A tem que ser sempre, olhando o octeto na forma binária, né? O primeiro bit sempre tem que ser zero. Então, se eu pegar o primeiro bit, ou o primeiro bit não, o primeiro octeto que tem 8 bits, o primeiro bit dele tem que ser zero. Ou seja, zero, e o resto dos outros 7 pode ser zero também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o binário, primeiro zero e o resto do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse é o range da classe A. Beleza, mas como que sei que número que esse aqui é decimal? Porque eu configuro no meu Windows, no meu Linux, no meu celular, eu vejo só o número decimal. Então a gente tem que fazer uma conversão do binário para o decimal. Tudo zero é fácil, né? Tudo zero seria zero. E vai até que número? Aí eu tenho que pegar esse número e fazer uma pequena conversão de binário para decimal. Vamos ver essa conversão aqui rapidamente. Então eu tenho o número binário 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
na base 2 e eu quero fazer essa conversão na base 10. Ou seja, eu quero pegar um número binário e transformar ele em decimal. Fazer essa conversão. Como a gente vai trabalhar com números ou com bits, com um grupo de bits de 8, porque é octeto, então é muito simples de fazer. A gente faz uma tabela aqui, ó. A gente faz uma tabela começando do 1, da direita para a esquerda, e dobrando. O dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8, o dobro de 8 é 16, o dobro de 16 é 32, 32 é 64 e de 64 128. Um para cada um dos bits do octeto, ou seja, tem que ter 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 números. Beleza. E aí o que eu faço? Eu pego o meu binário e coloco embaixo um de cada um. Então 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Corto o 0, que o 0 não me interessa. O 0 eu descarto e somo tudo que é 1. Então vou pegar o 64. Vou pegar o 64 mais o 32, mais o 16, mais o 8, mais o 4, mais o 2 e mais o 1. Faço essa pequena soma, vai dar 127. Então, eu sei que a classe A vai do 0 ao 127. Show de bola. Agora, e a classe B? A classe B determina que o primeiro bit dele tem que ser 1 e o segundo bit tem que ser 0. E o resto eu posso complementar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros até o primeiro bit ligado, o segundo desligado e o resto tudo ligado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer que eu tenho que converter esse número aqui em decimal. Aí se você for ver, descarto todo, só vou estar ligado 1. Então só vou somar o 128. Então 128. Até esse número. Vou fazer a conversão desse também. Esse número é assim. Ele está 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. Descarto o que é 0, então descartei o 64, né? Descartei esse número aqui, o 64, e somo o que tem bit 1, então 128 mais 64 mais 32 mais 16 mais 8. Opa, aqui é 64 eu estou somando, então não tem que tirar. Então, 128 mais 32 mais 16 mais 8 mais 4 mais 2 e mais 1. Eu tinha esquecido 64 aqui, estava colocando. Isso tudo vai dar 191. Então, voltando aqui, isso quer dizer que a classe B vai do 128 ao 191. Ok, e a classe C? Primeiro bit ligado, segundo ligado e terceiro desligado. E o resto, 1, 2, 3, 4, 5 desligado. Até o primeiro ligado, o segundo ligado, o terceiro desligado e o resto tudo ligado. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, do 192 até o 223. Então, beleza. Então, já sei que a classe A, todo IP que iniciar entre 0 e 127 é da classe A. Todo IP que inicia de 128 a 191 é da classe B. E todo IP que inicia de 192 a 223 é da classe C. Show de bola. Agora, a máscara, né? Todos eles têm que ter uma máscara. E a máscara é padrão. Classe A, sempre que for IP da classe A, o classe é 255.0.0.0. Classe B, 255.255.0.0. Classe C, 255.255.255.0. Show. Com essas informações das classes e tudo mais, eu já consigo agora determinar algumas informações. Então, se alguém me passar um IP, por exemplo, vamos colocar um IP clássico, né? O IP clássico é o 192.
192.168.1.20. Esse aqui é um IP que meus roteadores domésticos me dão, né? Que informações eu posso falar sobre ele, sobre esse IP? Então, a primeira informação que eu posso falar, posso falar desse IP a classe que ele pertence. Qual é a classe desse IP? Como que eu vou saber a classe? Vou observar o primeiro octeto. O primeiro octeto é do 192 até o 223, então é da classe C. Outra informação que eu posso falar para ele é qual é a máscara. A máscara da classe C, já que o IP é da classe C, eu sei que é 255.255.255.0. Outra informação que eu posso passar sobre esse IP é qual é o endereço de rede. O endereço de rede é determinado pela máscara. Então, o primeiro octeto é 192, é a rede. O segundo octeto é 255, então é 168. O terceiro octeto é 255, então é 1. O quarto octeto é 255, não. Então, isso determina o host. Então, vou complementar com 0. Por que tem que complementar? Porque tem que ter 8 bits. Então, os 4 octetos, né? 1, 2, 3, 4 octetos. Então, esse IP é um IP reservado na minha rede, é um IP que eu não posso usar na minha rede, porque ele identifica a minha rede. Beleza, então já tem 3 informações sobre esse IP. Tem uma quarta informação que eu posso dar sobre esse IP, que a gente chama ele de broadcast. Broadcast. O que é broadcast? Um sinal para todos. Esse também é um endereço IP, que é muito importante, que também não posso atribuir a máquina nenhuma, e ele é usado por serviços e equipamentos. Como que eu determino qual que é esse IP, né? Eu vou repetir o endereço de rede, ou os octetos que determinam a rede, que é todos os octetos que pertencem à máscara 255, né? E complemento tudo que for 0, ou seja, tudo que for host, com um número mais alto, que é 255. E dessa maneira, eu já tenho 2 IPs reservados, né? O endereço de rede e o broadcast. Ou seja, são 2 IPs que eu não posso utilizar na minha rede, porque eles têm uma finalidade diferente. O primeiro, que é o endereço de rede, tem a finalidade de identificar minha rede, e o segundo é o broadcast, que é um sinal que vai para todos os meus hosts, né? Beleza, mas tenho mais 2 opções que eu tenho que informar, que seria o meu primeiro IP válido e meu último IP válido. O que quer dizer com isso? O escopo que eu posso usar de IPs, ou seja, qual é o início e o fim dos IPs que eu posso determinar ou que eu posso configurar meus hosts. Então, o primeiro IP que eu posso utilizar é 192.168.1.1. Então, se reparar, é 1 a mais do que minha rede. 1 a mais do que a rede. E o último IP válido, ou seja, vai do 1 até o 192.168.1.254. 1 a menos do que meu broadcast. Meu broadcast é um 255, então 1254, porque 1255 é o máximo. Então isso também eu preciso determinar. Então eu consigo dar 6 informações sobre um IP dado. Muito bem, pessoal. Então é isso. Tá? Nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre classes, né? Um pouquinho sobre as classes de rede, usando a estratégia Classful. E é isso. Aguardo as dúvidas. Até o próximo vídeo. Valeu!